nessa segunda etapa, competência do educador. Esse termo desperta polêmicas, mas é muito importante, é super importante. Existe um perigo muito grande em nós acharmos que somos incompetentes o tempo todo e, com isso, perdermos a autoestima, perdermos a força de vontade para desenvolver mais estratégias, técnicas, desenvolver ou treinar criatividade, etc. Mas existe um problema pior, é assumir a total competência. Quando o educador assume a sua total competência, existe um grande perigo dele achar que todos os problemas que ele não consegue enfrentar não são de sua responsabilidade. Então isso é um perigo, porque todos os problemas educacionais são de nossa responsabilidade. Se nós não conseguimos sucesso com um aluno que seja, é incompetência nossa. As pessoas dizem, como incompetência? Eu consigo com todos, só não consegui com um. A família não educa, não tem educação doméstica nenhuma, ou não tem família, ou lá o que seja, é doente, está esquizofrênico, não adianta. Se nós não conseguimos sucesso ao enfrentar o desafio com um aluno em especial, isso significa incompetência. Nós ainda não tivemos a competência necessária para descobrir estratégias, técnicas, táticas para desenvolver, despertar naquele aluno, naquele educando em especial, a vontade de aprender, a vontade de se comportar, a vontade de se desenvolver. Agora, isso não quer dizer que nós vamos conseguir isso, que essa competência é possível de ter. Não! Total competência é impossível. Mas nós temos que estar humildes o suficiente para sabermos que nós não somos totalmente competentes. E devemos dar graças a Deus ao encontrar um desafio numa sala de aula que mostre essa nossa incompetência pontual. Já aconteceu comigo várias vezes. Já tive uns 3 ou 4 alunos em que, por todas as estratégias que foram desenvolvidas para desenvolver aquele aluno, todas fracassaram. E eu achei ótimo. Ótimo por quê? Porque quando você tem uma estratégia fracassada, você começa a perceber que você tem muito a aprender ainda. E todos nós temos muito a aprender ainda. Não adianta me dizer que eu tenho 30, 40... eu não. Eu tenho 30, 40, 50, 150 anos de magistério, isso não interessa. A vida muda a cada minuto, a cada instante. Os educandos mudam, principalmente as crianças. As crianças atualmente, que vai ser motivo, vai ser um dos nossos temas, elas estão completamente diferentes. Elas são hoje completamente diferentes, tomaram até nomes diferentes, crianças índigo, crianças cristal, etc., que nós vamos comentar sobre isso depois, porque é uma realidade que nós vamos enfrentar em sala de aula, estamos enfrentando em sala de aula. Então, quando a gente encontra algo que nos desafia e que nós fracassamos na primeira abordagem, é o momento ideal para nós estarmos satisfeitos, porque poderemos agora sim dar um passo adiante no desenvolvimento da nossa competência. De mais um ponto, mais uma escada, mais um degrau na escada da nossa competência. Então, a nossa competência ela vai sendo criada por momentos de incompetência. Se você não descobrir nenhum momento de incompetência na sua vida educacional, você não vai crescer nunca. Então nós temos que ter esses momentos de fracasso, para a partir desse momento de fracasso, nós sabemos que nós precisamos treinar mais, precisamos estudar mais, precisamos ler mais sobre as dificuldades dos alunos, sobre a nossa disciplina, de maneira a poder ligar a nossa disciplina à realidade dos alunos para desenvolver essa competência que nos falta e nos faltará sempre.
Nós sempre seremos incompetentes em alguma coisa. E temos que ser humildes o suficiente para entender isso. Agora, por outro lado, nós temos que saber que cada passo que nós damos tem um resultado positivo. Se nós dermos esse passo com a competência que nós temos, a competência já adquirida, com segurança daquilo que nós fazemos, com afetividade, que é o básico do tratamento para com o aluno, é afetividade e limites, pode ter certeza que nós vamos ter sucesso, pelo menos algum sucesso. Eu falei que 3, 4 alunos nós não tivemos nenhum progresso em relação a eles. Realmente, na realidade, não tivemos o sucesso que nós esperávamos ter, mas tivemos algum sucesso, sim. Só que a nossa competência não foi suficiente para fazer com que eles realmente se transformassem. E é isso que nós buscamos. Temos que buscar a cada momento aumentar a nossa competência para poder alcançar aquele aluno que nós ainda não conseguimos entender, compreender e convencer. Você dá aula para um aluno bonitinho, certinho, educadinho, cumpridor de suas tarefas, estudioso, não eleva a competência de ninguém. Não. E o pior é que os professores adoram isso. Lógico que nós temos que gostar de todos os alunos, mas nós temos que tomar um cuidado tremendo de não ficar discriminando aquele que mostra a nossa incompetência. É ele que nós temos que perseguir. É ele que nós temos que buscar. É ele que nós temos que conquistar. Perseguir no sentido de conquistar. Cuidado com esse verbo perseguir que eu usei agora há pouco. A conquista do aluno. Então, a conquista desse aluno que nos mostra que tudo aquilo que nós estamos fazendo não está dando certo, é que vai elevar a nossa competência. Então, esse conceito precisa ser muito bem entendido por todos nós, porque é um conceito básico. E é um conceito, como eu falei, polêmico. Eu já tive 2 professoras que, inclusive, resolveram até se afastar do nosso colégio exatamente por causa disso. Em nossas reuniões eu falava, nós temos que assumir que nós somos incompetentes. E elas diziam, mas nós não somos incompetentes. E eu não consegui entender o sentido da incompetência que eu queria dizer, da incompetência. A incompetência significa sermos humildes o suficiente para sabermos que nós não somos deuses, nós não somos os donos da verdade, nós não somos os donos da técnica educacional. A técnica educacional, quem é dono da técnica educacional é o aluno, é ele que é o dono, é ele quem vai nos dar os caminhos, é ele quem vai nos mostrar os caminhos. E é exatamente por aí. Um aluno desafio é o aluno professor. Nós aprendemos exatamente com o aluno. Não é a nossa disciplina, não. A nossa disciplina nós temos que aprender todos os dias. Estudar cada vez mais, ler cada vez mais, estarmos cada vez mais por dentro de tudo aquilo que nós pretendemos passar para o aluno. Aquele ensinamento que nós temos que dar, que é outro fato que nós vamos comentar mais tarde. Essa história de esperar o aluno construir por si só o seu conhecimento. Não, nós temos que ensinar. Agora, o que nós temos que aprender frequentemente, o tempo todo, todos os dias, é isso. Nossa matéria e a forma de lidar com o aluno. A forma de entender o aluno. E desenvolver criatividade para entender cada detalhe de cada aluno e desenvolver nossa competência. Então, competência é o detalhe mais importante para que o professor sinta a humildade de dizer: tenho que aprender mais com o entendimento do próprio aluno. Compreender o aluno aumenta a nossa competência educacional.